Boa noite, pessoal. Então, essa é mais uma aula de Física 3, no caso aqui, estudando trocas de calor. Bem, troca de calor é um termo um pouco redundante, né? Se recordando aí que o calor, na verdade, ele é a energia, né, passada de um corpo para o outro. Então, não é exatamente uma troca, né? Mas a gente pode falar, então, em transferência de energia. Como que acontece a transferência de energia? Então, vamos fazer uma análise de dois corpos, um corpo A e um corpo B. Então, o que vocês percebem pelo desenho? Que o corpo A está numa temperatura maior que o corpo B. Então, há uma energia, né, que será passada do corpo A para o corpo B. Então, A perdeu energia, por isso que ele tem em cima, tá? QA igual a menos 50 calorias. E B recebeu essa energia, QB, então, igual a 50 calorias. Quando eu faço a soma dessas duas energias, dá zero. E é justamente isso que nós usamos para calcular a temperatura final. Para calcular a temperatura final de uma troca de calor, o que nós fazemos é justamente a soma dessas energias trocadas. Porque essa energia será trocada até que a temperatura final seja alcançada, e então temos aquilo que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá? Bem, só que não é feito de qualquer forma, né? O dispositivo no qual é feito a troca de calor é chamado de calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro é uma caixa de isopor, uma garrafa térmica, tá? É um dispositivo qual ele condiciona, então, corpos para trocarem calor, né? Até que o equilíbrio, então, seja estabelecido. Esse calorímetro pode, eventualmente, não participar da troca de calor, é o que a gente chama de calorímetro ideal. Ou, às vezes, ele participa, sim, da troca de calor. Quando ele participa da troca de calor, então, nesse caso aí, nós precisamos colocar ele nas nossas contas. Existe um Q do calorímetro, né, que é a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Tá? Então tá um desenho aí, um calorímetro, né, que é usado em laboratório, né, conta com um dispositivo de isolante térmico, tal, para que o ambiente, né, não interfira tanto. Às vezes o calorímetro ele consegue até excluir então essa interferência externa, ele exclui isso, mas ele participa, né, da troca de calor quando ele não é ideal. Só que exatamente esse assunto de troca de calor, a gente consegue entender ele mesmo quando nós vamos para os exercícios, tá? Então, por gentileza, capta sua apostila na página 15. Eu vou resolver com vocês 3 exercícios e vou deixar outros 3, tá? Para vocês resolverem, e mais uma atividade lá na página 64 e 65, tá bom? Então, vocês vão usar essa aula, né, dessa semana para resolver estes exercícios, ok? Vou resolver 3 com vocês aqui. Então, o primeiro exercício vai dizer assim: colocam-se 500 gramas de ferro, né, Czinho igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius, a 42 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água, Czinho igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius. Determine, então, a temperatura final de equilíbrio térmico. Tá? Então, como que nós vamos resolver esse exercício? Bem, os dados que eu tenho aqui, né, do ferro é a massa dele, que é 500 gramas, a capacidade térmica, que é 0,1, e a temperatura inicial, que é 42. Da água, eu tenho essa massa que é igual a 500, o calor específico, que é igual a 1, e a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Então, qual é a temperatura final obtida através da mistura, então, desses dois corpos, né, colocados em um calorímetro? Bem, nesse exercício, o calorímetro ele tem capacidade térmica desprezível, então ele não entra nas nossas equações aqui, tá? O que eu faço, então? Eu faço o seguinte: a energia, tá? A energia do ferro somado com a energia da água, ela dá zero. Tá? Quando eu faço a soma das energias, dá zero. Ok? Bem,
quem é essa energia do ferro e quem é essa energia da água? Bom, nós estamos falando de aumento de temperatura, então é o quimacete, a massa do ferro multiplicado pelo calor específico do ferro vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final, menos a temperatura inicial do ferro, mais a energia trocada então agora pela água, que é a massa da água, calor específico da água, vezes temperatura final menos temperatura inicial, tudo isso é igual a zero. Por que a soma é igual a zero? Porque um ganha e outro perde. Então, quando eu faço a soma dos dois, dá zero. Substituindo então por aquilo que eu já conheço. A massa do ferro é igual a 500 vezes 0,1 multiplicado. A temperatura final é a minha incógnita, né? Você recorde aqui que eu vou misturar os dois, mas eu não conheço justamente aqui, ó, a minha temperatura final. É isso que eu estou querendo descobrir. Então, tenho aqui temperatura final menos a temperatura inicial, que é 42, mais 500 da massa da água, vezes calor específico da água, que é igual a 1, que multiplica a temperatura final que eu quero descobrir, menos a inicial, que é 20, e tudo isso é igual a zero. O que você percebe aqui? Você percebe que eu tenho 500 tanto nesse primeiro termo, nesse segundo termo tem 500, e aqui é zero. Então, o que eu posso fazer para economizar as contas é dividir este termo por 500, esse termo também vou dividir por 500, e para manter a igualdade, vou dividir o zero por 500 também. Quando eu faço isso, vai ficar então, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, eu tenho agora o 0,1 que multiplica TF menos 42 mais TF menos 20. Tudo isso igual a 0. Bem, 0,1, chuveirinho aqui, né? Distributiva. Então, fica 0,1 TF menos 4,2 mais TF menos 20, tudo isso igual a 0. 0,1 mais 1 TF vai dar 1,1 TF menos 4,2 menos 20, menos 24,2. Tudo isso vai ser igual a 0. Passando para o lado de lá, 1,1 TF é igual a 24,2. Temperatura final, então, é igual a 24,2 dividido por 1,1. Quanto que vale, então, a nossa temperatura final? Então, temos aqui 22 graus Celsius. Ok? Recapitulando, então, o exercício nos diz aqui que existe uma quantidade, né, de ferro a 42 graus que vai se juntar com a água que está a 20 graus. Não é só somar as duas temperaturas e dividir por 2. Se eu fizesse isso, ia dar 31. Tá? E a temperatura é bem diferente. Por quê? Porque leva em consideração a massa do ferro, leva em consideração o calor específico do ferro, a massa da água e o calor específico da água. Eu somo as duas energias e igualo a zero. Como estou querendo aumentar a temperatura, eu uso justamente o quimacete. Coloco então os meus dados aqui e desenvolvo. Poderia não ter feito essa operação, ter multiplicado direto. Também não tem nenhum problema. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, então. Exercício 57, que vai dizer assim: um bloco de alumínio, Czinho igual a 0,22, de massa de 100 gramas, é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Logo, ao ser retirado, é colocado em 4.400 gramas de água.
Czinho igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a 30 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é 32 graus Celsius. Determine, então, a temperatura do forno. Vamos verificar, então, aqui qual é essa temperatura do forno. Bem, então nós temos o alumínio com uma massa inicial ali, uma massa de 100 gramas, calor específico 0,22, e como ele foi colocado no forno, ele alcançou uma temperatura final do forno, que na mistura é minha temperatura inicial. Depois que ele é misturado com água, 4.400 gramas de água a 30 graus Celsius, a temperatura final é 32. Então a pergunta é, quanto que vale essa temperatura do início? Tá? Quanto que vale a temperatura inicial? Bem, o processo é o mesmo, tá? Eu faço então aqui a soma. A energia do alumínio trocada com a água, quando somados dá 0. Ok? Quem é a energia do alumínio? Já que estamos mudando a temperatura, então é o que macete. Massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a temperatura final menos a inicial, mais, pensando na água agora, massa da água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura, tudo isso igual a 0. Por que eu coloquei variação de temperatura aqui na água? Porque ela já é conhecida por mim, né? Então, se ela já é conhecida por mim, eu não preciso colocar lá TF menos T0, posso fazer direto. A variação de temperatura aqui, ó, é igual a 2 graus Celsius. Ok? Bem, massa do alumínio, então, 100, que multiplica 0,22, temperatura final, que é 32, menos a inicial, que é T0, mais massa da água, que é 4.400, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é 2. Tudo isso é igual a 0. 100 vezes 0,22 é 22. Então, 22, que multiplica 32, menos T0, mais 4.400 vezes 2, 8.800, tudo isso igual a 0. De novo, o tal do chuveirinho, tá? Então, 22 vezes 32, 704. Menos 22 T0, mais 8.800, tudo isso igual a 0. Menos 22 T0, mais 8.800, mais 704. Vai dar... Peraí, deixa eu fazer uma conta errada aqui. 8.800, mais 704, 9.504. Tudo isso igual a 0. Menos 22 T0 é igual a menos 9.504. Temperatura inicial, então, né? O 22 está multiplicando, passo dividindo. Posso multiplicar por menos 1 aqui, ó. Mais e mais, certo? 9.504 dividido por 22. Qual que é o valor, então, da minha temperatura aqui inicial? 432 graus Celsius. Ok? Então, a peça de alumínio aqui, ela foi colocada no forno, alcançou 432 graus Celsius, foi colocado em contato com a água, entrou em equilíbrio térmico a 32. Ok? Mais um exercício para a gente, então. Um calorímetro de capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água. Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. A 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, calor específico de 0,2 caloria por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água
a 80 graus Celsius. Bem, então temos água que estava a 90 graus e queremos fazer com que a temperatura dessa água alcance 80. Então aqui informações do calorímetro. Capacidade térmica, 40 calorias por grama, temperatura inicial 90 e a final vai ser 80, correto? Isso que ele falou no finalzinho pra gente, né? No finalzinho ele disse que ele quer então que a temperatura final seja de 80 da água. Só que vai ser de todo mundo, porque afinal de contas, todos estão juntos trocando, né, calor. Tá? Bem, a água, a massa é 110, capacidade, calor específico 1 caloria grama grau Celsius, temperatura inicial 90, a final é 80, e a massa de alumínio que eu quero descobrir, calor específico 0,2, temperatura inicial é 20 e a final é de 80 graus Celsius. Bom, como é que então eu posso resolver isso aqui? Mesmo processo. A energia trocada pelo calorímetro, quando somada com a energia que vem da água, mais a energia que vem então do alumínio, tudo isso somado dá 0. Certo? Bom, quanto vale então essa energia do calorímetro? É a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura, mais quantidade, né, de calor aqui, energia trocada pela água. Massa da água, calor específico da água vezes a variação de temperatura. E do alumínio é a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio multiplicado pela variação de temperatura e tudo isso igual a 0. A capacidade térmica é igual a 40 vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 90 vai dar menos 10 graus Celsius. Muito cuidado com isso, tá? Menos 10 mais. A massa de água é 110, calor específico é 1. A variação de temperatura também é de menos 10 graus Celsius. Somado, então, com a massa de alumínio, que é a minha incógnita, vezes o calor específico, que é 0,2, 80 menos 20, 60 graus Celsius. Tudo isso igual a 0. Bem, 40 vezes 10, menos 400. Menos 400, menos 110 vezes 10, menos 1.100, mais 60 vezes 0,2, que é 12m. Tudo isso igual a 0. Menos 400, menos 1.100, 1.500. Negativo, mais 12m, tudo isso igual a 0. 12m é igual a 1.500. M é igual a 1.500 dividido por 12. Então, a massa que precisamos ter aqui, 1.500 dividido por 12, é de 125 gramas. Ok? Então, nós tínhamos um calorímetro, dentro do calorímetro já existia água e queríamos abaixar a temperatura, né, dessa água. Para baixar a temperatura da água, ela deveria então fornecer energia para algo. No caso, fornecer energia para o alumínio. Mas qual massa deve ser colocada lá então? Eu fiz a soma das energias, estamos querendo uma variação da temperatura, tá? Cuidado que o calorímetro é a capacidade térmica, tá? E desenvolve então os termos aqui, ok? Bom, pessoal, nossa aula de hoje então, até a próxima.